política vem aí. Vambora, meu filho! Cada detalhe você vai curtir, comentar e rir e compartilhar. Fofoca da política vai começar. Vamos embora! Tem fofoca? Tem fofoca da política pra você que tá ligado comigo aí, aqui pelo canal A Voz da Política, ou e também no canal do Leandro Muito Love. Sim, parceria total, tamo junto nessa bagaça. Vamos passar algumas informações pra você, claro, nenhuma novidade, todos nós já estávamos esperando que a primeira turma do STF formasse maioria para tornar Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado como réus. Então eles agora passam para a próxima fase, que vão acontecer já no dia... eu nunca vi tão rápido, vamos ser sinceros. Saiu inclusive uma notícia que a celeridade do processo dessa tentativa de golpe está 14 vezes maior do que, por exemplo, a época do Petrolão e do Mensalão. Então, os caras estão querendo condenar mesmo. E eles já estão com o voto pronto. Bom, fazer um comentário rapidinho sobre tanto o dia de ontem, que foi terça-feira, dia 25, e hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025, foram os 2 dias que tiveram o julgamento ali para saber se a primeira turma ia autorizar, então, a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O que aconteceu nesses 2 dias? Primeiro, na terça-feira, Bolsonaro surpreendeu todo mundo e apareceu durante o julgamento lá, né, da denúncia, sentou na primeira fila e ficou lá. Tá ok aí, no tocante aí, isso aí, ó. Tô de olho aí, tá ok? Olhando ali e fez com que supostamente, e eu preciso dizer supostamente, porque quem tem medo e eu tenho medo de ser preso, querendo ou não, eu sinto medo. Quem é que não sente, né? Se tiver que ser, seja, mas dá um medinho. Então, supostamente, a presença de Bolsonaro gerou desconforto em Alexandrinho de Moraes e ele chegou a tremer, igual a Vara Verde, que o pessoal da imprensa mais à direita e também o pessoal da imprensa imparcial conseguiram demonstrar nas imagens a tremedeira. O cara tava tremendo, tava numa tremedeira, meu irmão. E eu vou falar uma coisa pra você, ali tremeu, era a mão de agredir. Sabe como é que é? Quando treme. Pois é, o cara tava na tremedeira, o papel não parava de se mexer ali. E tem uma cena específica que eu até acompanhei na revista Timeline, no Conversa Timeline com o Alan dos Santos e o Lacombe e o Max. Cara, que quando ele olha pro lado assim, eu acho que no mesmo momento que o desembargador Sebastião Coelho, que é o advogado de Felipe Martins, ele dá um grito lá e o cara ouve, que ele tava fazendo uma live lá, um vídeo e tal. E aí ele olha pro lado assim, o Xandinho, o careca do mal, ele olha pro lado assim, e quando ele volta para continuar lendo o papel, você vê a expressão do rosto dele. Gente, depois dá uma procurada nisso lá, na revista Timeline. A expressão de incômodo, eu não vou dizer medo, porque eu acho que ele não tem medo de nada, mas a impressão que eu tive naquela imagem é que ele estava lendo aquele voto, ou aquele relatório, que eu não me lembro se foi no voto ou no relatório. Foi no relatório. O voto foi hoje no caso, foi na quarta-feira. Eu não sei quando você vai assistir isso aqui. O cara olha de volta aqui, meu irmão, e dá pra ver que o cara tá sendo mandado por alguém. Alguém manda nele. Ele é psicopata? É, mas eu acho que a situação que chegou, o ponto que chegou, ele não queria estar nessa situação. Mas enfim, não é nenhuma novidade, Bolsonaro então é réu. É réu. E ele então, ao sair, não ontem, mas ontem ele falou alguma coisa, mas hoje, ao término do julgamento, que no caso hoje, quarta-feira, ele passou então deixa eu só trocar aqui, que acabou a pilha do retorno, mas vou continuar falando aqui que eu sei que vocês estão ouvindo. Aí o que aconteceu? Hoje, na quarta-feira, dia 26 de março, quando terminou o julgamento, ele então saiu lá da sede do PL em Brasília e ele fez uma coletiva de imprensa ao vivo, meu irmão. E ele sentou o bambu, falou mesmo, desmentiu tudo, falou dos absurdos do STF, do fato do Alexandre de Moraes ter colocado um vídeo lá, editado, na cara de pau. Perguntou por que não bota vídeo do MST quando fez isso e tal. Enfim, acabou sendo algo que
chamou muita atenção mais para o Bolsonaro do que para o próprio julgamento. E outra coisa, se a gente avaliar esse julgamento todo aí, a atitude do Bolsonaro de ter ido no primeiro dia do julgamento, sentado na primeira fileira, deu a ele um brio de coragem que muitas pessoas se espantaram a ponto de a imprensa esquerdista, colunistas, jornalistas, terem ficado embasbacados e falaram até que ele teve uma atitude de coragem. Aí teve um até que eu não lembro o nome dele, mas ele disse assim, basta saber se o Bolsonaro vai manter essa coragem. Então é esse tipo de coisa aí que tá rolando. Mas aí, isso é só um resumo, a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos e a gente já sabe qual vai ser o julgamento, aliás, qual vai ser a sentença, a gente sabe o caminho que isso vai dar e a verdade é que a gente tem que aguardar para ver o depois, não tem jeito. Agora que de fato Bolsonaro vai ser julgado e vai receber a sentença de prisão, tendo em vista os rumos que a justiça brasileira está tomando, é óbvio que isso vai acontecer. Para você ter uma ideia, por que eu estou falando isso? Olha, acabou de sair hoje essa matéria aqui na Revista Oeste. Ó. Se liga. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder... Opa, não é isso. É isso aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês para a gente poder conseguir enxergar melhor. Aqui, ó. Essa matériazinha aqui, ó. Moraes nega... Por isso que eu estou falando que Bolsonaro vai ser preso. Esse cara não tem... Ele não tem coração. Esse homem não tem coração. Basta lembrar de uma frase que ele disse durante no caso, o voto dele, né? Nesse julgamento. Ele disse assim, utilizando números, mostrando números no telão que eles tinham lá, na televisão, sei lá o que eles tinham. Ele disse, abro aspas para Alexandre de Moraes, só 46 idosos maiores de 60 anos. Só. Ele usou esse termo. Só 46 idosos estão presos. Só. Para ele, 46 idosos presos injustamente é só. Entendeu? É só. Pessoas que nenhum crime cometeram, pessoas que estavam ali por conta da catarse que teve, daquela loucura, quase que uma epifania, todo mundo pau da vida com a injusta eleição, e o cara querendo dar 17, 14, 12 anos de prisão. Enfim, esse cara não tem coração. E aí, para provar que ele não tem coração, se liga, Moraes nega prisão domiciliar a idoso com câncer envolvido no 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do professor aposentado Jaime Janks, de 69 anos, condenado a passar os próximos 14 anos de sua vida na cadeia, em virtude de ter participado do 8 de janeiro. A polícia prendeu Janks em 2023, no interior do Palácio do Planalto. A defesa fez o requerimento de soltura devido a Janks lutar contra o câncer na próstata, em estágio avançado. Além disso, o homem tem outras comorbidades, entre elas uma de natureza cardiológica. E aí tem gente que acha que Alexandre de Moraes tem jeito. E o mais assustador é ver e ter que acreditar que existem brasileiros que defendem que o que ele está fazendo é certo. Hoje mesmo eu vi uma postagem de um conhecido meu, ele é petista e tal. Quando saiu, quarta-feira, né, dia 26, quando saiu... enfim, o resultado lá da primeira turma, dizendo que sim, Bolsonaro é réu, ele postou lá que tem que pagar, que seja preso e que morra na cadeia. Eu falei, meu Deus, ele não percebe que o ódio dele contra Bolsonaro é tão grande que ele diretamente, mas sem saber, talvez, não sei, será? Talvez seja só mau caráter. Ele está apoiando coisas como essa daí, ó. Um idoso com câncer de próstata em estágio avançado que pede prisão domiciliar para poder se tratar, porque é óbvio que o Estado não vai dar esse tratamento, vai acabar acontecendo com ele o mesmo que aconteceu com o Clezão, mais um que vai falecer sob a tutela do Estado. Simplesmente ele nega a prisão domiciliar. Em contrapartida, André do Rep está solto, recebeu helicóptero de volta, bens, tudo devolvido para um monte de bandido aí. Então, essa é a triste realidade do Brasil em que vivemos. Vamos para a próxima notícia? Vamos lá. Vamos para mais uma fofoca da política aqui. Esse aqui, queridos, é para você que fica insistindo em dizer que existe plano B, caso Bolsonaro não possa ser
candidato em 2026, aí as pessoas falam alguns nomes, começam a ventilar alguns nomes e sequer percebe que estão sendo utilizados como massa de manobra pela narrativa e estrutura política que a imprensa, junto com o atual governo, está fazendo para os próximos representantes. Porque, na verdade, pessoas como essa que eu vou mostrar agora, elas estão fechadas com o atual governo. A verdade é que eles fingem que são inimigos, mas estão todos juntos na parada. É o famoso Teatro das Tesouras, já muito bem conhecido e noticiado e publicizado pelo Brasil Paralelo. Você nunca viu o documentário O Teatro das Tesouras? Busque na internet, dá para assistir sem pagar, aprenda sobre o que é o Teatro das Tesouras. E aqui a prova do Teatro das Tesouras, ó. Tá aqui! Caiado diverge de Bolsonaro e nega haver ditadura do STF no Brasil. Ué, mas o Caiado não é conservador? Não é o que o pessoal diz? O Caiado não é de direita? Ele pode até ser, mas que tá com o rabo preso no STF também, que nem Hugo Mota, que nem Alcolumbre, que nem Rodrigo Pacheco, que nem Lira, que nem todo mundo que passou aí na presidência do Senado e está na presidência da Câmara dos Deputados, estão tudo devendo para o STF. Porque para o cara abrir a boca e dizer que não existe uma ditadura no STF, sendo que ele já teve várias divergências com o STF e de repente começar a mudar seu discurso, mostra, no mínimo, que esse cara não tem um lado definido, ou se tem, é aquele lado que todos nós conhecemos, o próprio lado, ou seja, o lado dele mesmo. A verdade é que o pré-candidato à presidência 2026, o Caiado, afirma que esse presidente deverá ter julgamento transparente. Ele acredita que Bolsonaro vai ter um julgamento transparente e que não está fora do jogo, mesmo após se tornar réu, né? Como Lula pôde competir, ele vai ter, claro, Lula enfim. Advogados dele provavelmente vão exercer tudo para reverter a decisão. Caiado acha que não existe ditadura. Então, quando você for pensar em votar para presidente no Caiado, lembre-se dessa fala dele, de dizer que não existe uma ditadura no STF. Papai, é bom demais ver essas tretinhas, né? Essas conversas fiadas desse povo. É doído, hein? É doidinho. Agora deixa eu falar para você um negócio aqui. Gente, Luiz Fux. Eu quero falar, e com essa notícia eu finalizo. Vocês conhecem o Luiz Fux? O Fux. O pessoal é o Peruquinha. O pessoal fala que ele é Peruquinha. Não vou chamar ele mais assim. Parei com essa gracinha. Porque agora eu preciso falar sério com vocês. Gente, pessoal da direita. Bolsonaro Raiz, a voz da política. A galera que tá assistindo aqui. Flusão. Todos vocês estão online aí. Se liga só. A gente precisa abraçar e tratar com muito carinho o Luiz Fux nesse momento. Porque, avalie. Luiz Fux divergiu dos dois últimos julgamentos, tanto o julgamento sobre a denúncia da PGR, quanto o julgamento da Débora Rodrigues dos Santos, a nossa irmã Débora. Pois é, ele divergiu. Primeiro, pediu vista no julgamento da Débora. Isso, por si só, é entrar em conflito direto aqui, ó, pá, com o Alexandre de Moraes. Tanto isso é verdade, que durante o julgamento do caso do Bolsonaro, da tentativa de golpe, Luiz Fux praticamente se explicou o Alexandre de Moraes. Eu não vou botar imagens aqui por questão de direitos autorais, mas basta você procurar no YouTube, só estou comentando o assunto. Olha, bateu aqui, bateu, pá, colidiu com o Alexandre de Moraes, e tanto é que ele acabou se explicando. Inclusive, eu quero dar a palavra que ele usou foi essa, abro aspas para o Luiz Fux. Até aproveitando e dando uma satisfação para o ministro Alexandre de Moraes, eu sei que o senhor deu sua opinião, o senhor já deu o seu voto, mas eu preciso rever a dosimetria das sentenças, inclusive em relação à moça do batom. Cara, essa atitude por si só é bater de frente com o sistema, é bater de frente com o Alexandre de Moraes. E seja lá quem for que está por trás do Alexandre de Moraes, eu espero em Deus que antes de eu subir aos céus, ver Jesus no céu, eu tenha condição de saber quem é que está por trás de Alexandre de Moraes, né? Porque não é possível, gente. Alguma coisa tem que ser explicada. Essas investigações que estão acontecendo nos Estados Unidos têm que ser explicadas para a gente entender como é que um cara chega ao ponto que ele chegou. Tamanha loucura, tamanha psicopatia, tamanha perseguição desenfreada a pessoas que não fizeram nada a não ser ter a própria opinião. Como, por exemplo, o jornalista Alan dos Santos, que o cara tem uma perseguição pessoal contra o Alan dos Santos. Então, o Luiz Fux, ele está divergindo.
E durante o julgamento do Bolsonaro e tal, mais uma vez ele divergiu e ele disse o seguinte. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho, aqui, ó. Tá aqui na tela. Ó, Fux defende julgar denúncia do golpe no plenário do STF, tirando então essa prerrogativa da primeira turma, né? Mas ele foi derrotado. O ministro Fux foi o único na primeira turma a acolher a tese da defesa de Jair Messias Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Foi só ele. Esse cara aí, que o pessoal chama de peruquinha. Eu não sei se é peruca, se é cabelo, mas acho que é cabelo, porque ele ficou grisalho, antes era preto, não sei se ele pinta, mas enfim. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi o único integrante. E eu tô pegando a notícia da Carta Capital. Esquerdista! Essa Carta Capital, mas pra você ver que não tô pegando nem da... Né? Não é nem da Revista Oeste, é da Carta Capital. Foi o único integrante da primeira turma da corte a defender que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado seja julgada no plenário, ou seja, com os 11 ministros. Fux acolheu o argumento da defesa de Bolsonaro, chamando a atenção para o fato de que o episódio de ataque direto à ordem democrática é dotado de gravidade que justifica a análise pelos 11 ministros. O magistrado ficou vencido na questão, uma vez que seus colegas Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, amigo de Lula e advogado de Lula, né, advogado do Lula, Flávio Dino, amigo de Lula desde quando ele era magro, como disse o Nicolas Ferreira, rejeitaram a ideia de levar o caso a plenário. Essa matéria não é tão pacífica, essa matéria já foi mudada, abro aspas para Luiz Fux, já foi mudada e remudada, e voltou-se à tese original várias vezes, reconheceu Fux. Abro aspas novamente para Fux. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas, ou nós estamos julgando pessoas que exercem essas funções. E o local ideal seria o plenário do Supremo Tribunal. Ou seja, o cara falou coisas óbvias. Ele teve que falar, coisas óbvias. Mas perdeu. Mas por que eu tô falando que a gente precisa abraçar esse cara e trazer ele aqui pra gente, pra realidade? Talvez ele seja o único que esteja de fato preocupado de não poder mais visitar a Disney. Mas a grande verdade é que com tudo que está acontecendo fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, certos personagens dessa treta toda têm uma real preocupação de acabar recebendo as mesmas sanções que com certeza vão cair na cabeça do careca. Basta saber quantos deles estarão dispostos a seguir firmes ao lado do malvadão, do carequinha, até o fim, inclusive quando as sanções começarem a recair sobre eles. Talvez Luiz Fux esteja agindo apenas pensando em si mesmo. Não importa. Importa que talvez essas duas atitudes dele em relação ao julgamento da irmã Débora, em relação a ele ter divergido e pedido que o julgamento da tentativa de golpe fosse a plenário, sabe o que acaba acontecendo? Ele cria uma possível nulidade. Ele pode... Gente, é possível que a partir da fala do Luiz Fux, os advogados passem a pedir nulidade dos julgamentos, nulidade dos inquéritos, nulidade dos processos. Por quê? Justamente pelos erros apontados por um dos ministros. Eles podem bater bastante nessa tecla da nulidade. Então a gente tem que ter muita calma e orar. Você que é evangélico, você que é cristão, você que é adventista, você que crê, você que tem fé. Meu amigo, você não acredita que Deus possa mudar o coração do Luiz Fux? Eu tenho minhas sinceras e grandes dúvidas se o nosso amado Deus seria capaz de mudar o coração do Alexandre de Moraes. Porque meu amigo ali já está tomado pelo diabo. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Mas eu tenho certeza que para mudar o coração do Alexandre de Moraes é muito mais difícil do que mudar o coração de Luiz Fux. Então, meu amigo, dobra o teu joelho, traz ele para pertinho do teu coração e pede oração pelo Luiz Fux. Para que aquele... Sabe, você aí, pessoal da família da Débora, eu tô falando sério, orem. Eu vi lá o vídeo da mãe da Débora pedindo oração para que Deus ilumine a mente dos juízes. Olha, Alexandre de Moraes, Deus pode até ter tentado, mas não conseguiu. Flávio Dino, Deus pode ter tentado, mas não rolou. Porque você sabe, Deus ele é o Deus do impossível. Mas se a pessoa não quiser a transformação, não tem nada que Deus possa fazer
para que aquela pessoa decida por outra coisa, a não ser o que a pessoa queira. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Deus, ele é onipotente, todo-poderoso, mas ele não pode mudar a tua decisão nem a minha. Agora, Carmen Lúcia, não rolou. Flávio Dino, não rolou. Zanin, o cara tava com tanta pressa que chamou o pessoal de réu antes mesmo de dar a sentença e depois esqueceu de ler a ata de tanta pressa que ele tinha de dar a sentença da turma. E acabar ali, vocês são réus, hein? O Luiz Fux foi o único que divergiu dessa galera. A meta da oração é o seguinte: oremos pela irmã Débora e ore por Luiz Fux, para que Deus transforme a mente daquele cara. É a única forma, bicho. Já pensou? Por conta desse cara, esses processos serem anulados? É possível. Creia. Creia tão somente. E para finalizar o Fofoca da Política de hoje, eu quero dizer para você o seguinte. Lá em Provérbio 17:15, para bater nessa galera que gosta muito de usar a Bíblia, que vem aqui no canal para justificar a prisão da irmã Débora. 2 anos presa preventivamente. Voto de Flávio Dino e Alexandre de Moraes pedindo 14 anos mais 30 milhões de multa. Olha aí, hein? O pessoal usa a Bíblia para justificar essas coisas. Então, já que vocês gostam de usar a Bíblia para justificar a injustiça, eu vou falar uma coisa que está em Provérbios. Porque o cara que veio se justificar usou Provérbios também. Deixa eu falar aqui, Provérbio 17:15. Sabe uma coisa que o Senhor detesta? O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Ou seja, você justificar a maldade do ímpio e você condenar o inocente e o justo. Deus detesta isso. Então você cristão, você evangélico, você adventista do sétimo dia, que está insistindo nessa conversa de dizer que a irmã Débora fez, ela pecou, tem que pagar pelo pecado, pelo crime dela. Deus está detestando o que você está fazendo. Tá? Só pra você saber. Esse foi o Fofoca da Política. Esse é a Fofoca da Política. Fofoca da Política. Fofoca da Política. Fofoca! Fofoca da Política. Fofoca da Política. Aê!